A paz do Senhor Jesus. Hoje vamos estar falando um pouco sobre as 4 visões escatológicas. Existe a visão futurista, visão preterista, visão histórica e simbolista ou idealista. O que é a visão futurista? A visão futurista diz que a maior parte do livro de Apocalipse vai se cumprir. Isso é uma visão futurista, que joga os acontecimentos para o futuro. Na visão preterista, diz que já aconteceu. Se for preterista completo, já aconteceu tudo. Se já aconteceu boa parte, é preterista parcial. E a histórica é que vai de acordo com um livro histórico e os fatos já cumpridos. E existe o simbólico, que é tudo tendo símbolos e significados espirituais. Nos livros de escatologia, quem defende uma ideia, obviamente, vai trazer coisas que venham dizer que a sua visão é mais correta. Só que a gente encontra muita incoerência nesses materiais. E vai ser feito uma análise de alguns livros. Vou fazer uma análise de 3 livros, né? Um deles é esse Escatologia Pentecostal. O outro vai ser esse aqui. E o outro será esse aqui. Então, vamos começar com esse daqui. Na página 20, ele fala o seguinte sobre o sistema futurista. Explica que a maior parte das profecias ainda será cumprida, principalmente as profecias do livro de Apocalipse. Considera que a igreja será arrebatada a qualquer momento, vindo a seguir a grande tribulação para Israel e as demais nações da terra, com os juízos divinos sob os selos, trombetas e taças da ira de Deus. Há entre os futuristas alguns que ensinam que a igreja passará pelas tribulações, ignorando eles o que a palavra de Deus declara em 1 Tessalonicenses 1,10 e Romanos 5,9. Esse dia da ira do Senhor é o período da grande tribulação, Apocalipse 6,17. Vamos conferir o que diz em 1 Tessalonicenses 1,10. 1 Tessalonicenses 1,10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Está muito claro que esse texto que apresentaram aí, ele está falando do castigo eterno, da ira futura, a ira que vem no vindouro, no tempo vindouro. Ele não está dizendo que o povo não passaria pela grande tribulação. Então a gente percebe que claramente que ele já fez uma citação bíblica, mas tá esquisito. Aí ele cita Romanos 5,9 também. O que diz em Romanos capítulo 5, versículo 9? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aqui não está dizendo que eles não passariam por tribulação, mas de um castigo eterno, de um juízo. Neste livro aqui, estão atribuindo esses versículos a igreja não passar pela grande tribulação. Estão usando 1 Tessalonicenses 1,10 e Romanos 5,9. Mas o texto ele é muito claro. Aqueles que estão em Cristo, Deus vai livrar da ira. Mas que ira é essa?
daquela mesma ira que que ele tinha dito na Bíblia, ele tinha dito às pessoas que está registrado na Bíblia, que aquelas pessoas ali, de alguns, iriam ajudar ele e ia perguntar: como nós te ajudamos quando vocês fizeram um destes pequenos? E outros vão negar ele. E ele vai falar: eu tive com fome, tive com sede, vocês não me ajudaram. Ele: mas quando você apareceu para nós? Quando vocês negaram a um destes pequenos, negaram a mim. Apartai-vos de mim. E o destino deles era a ira de Deus. Ele está falando disso. E o que prova que não passaria pela grande tribulação? Esses 2 versículos não provam. Aí tem uma pergunta. Versículos que provem que o povo não passaria pela tribulação. Aqui ele já não citou. Apesar de estar no começo do livro, na página 20, mas ele não citou. Ele citou 2 versículos, Romanos 5:9 e 1 Tessalonicenses 1:10, mas está falando de outra ira, não de tribulação. Agora, existe sim versículos que diz que o povo passaria pela tribulação. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Então ele viu tronos, iria ter um julgamento. E vi as almas daqueles que foram degolados. Quem foi degolado foi morto. E vi as almas daqueles que foram degolados, ou seja, mortos, pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. A besta vem na época da grande tribulação. Vinha, né? E que não adoraram a besta nem a sua imagem. Olha só. E não receberam um sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Se tem um julgamento ali, e é a alma daquelas pessoas, a alma das pessoas que foram degolados porque não se dobraram à besta, eles foram mortos na época da tribulação. Que eles não se dobraram à besta, não tiveram a marca, né, da besta e nem adoraram a imagem. Se eles morreram ali, como é que eles não passaram pela grande tribulação? Como é que eles foram arrebatados antes? Se eles foram mortos, como é que eles foram arrebatados antes? Porque se eles fossem arrebatados antes, eles não iam morrer na grande tribulação. Que eles não estariam mais na terra, ia estar no céu. A conta não fecha. Então, a gente já percebe claramente aí, ó, que eles vão colocando coisas fora de contexto e o povo que não sabe lê e aceita. Tá, vamos ver o que fala do sistema histórico. Considera que o Apocalipse é um livro histórico cujos fatos já foram cumpridos na sua maior parte, na história da igreja. Então, eles dizem que a maior parte já foi cumprido. Os historiadores interpretam o Apocalipse como um estudo progressivo do destino da igreja, desde o seu início até a sua consumação. Os que compreendem de forma histórica contínua asseveram que as profecias estão cumpridas em parte, estão para ser e que algumas já estão sendo cumpridas diante de nós. Essa explicação não coaduna com a realidade da escatologia bíblica e nem com a interpretação do livro de Apocalipse. Então ele bate muito conforme na visão que ele não concorda. Em vez dele simplesmente é isso, ele... Não, mas isso não é bíblico e tal. Mas espera lá. Ele não está trazendo os argumentos deles aqui. Ele só diz, isso aqui não é certo por causa disso. Né? Eu questionei esse futurismo aqui, mas eu apresentei texto, que está bem claro, que foram julgados aqueles que foram mortos na época da besta, que não se dobraram a ela, que serviam a Deus. Ou seja, eles foram mortos na tribulação. Então, como é que eles foram arrebatados antes? Sistema preterista. O sistema preterista compreende o Apocalipse como sendo profecias todas cumpridas. Isso aqui já não é verdade, porque existe o preterismo completo e o parcial. São 2 coisas diferentes. Aqui ele já está dizendo assim, todo mundo que é preterista é completo. João descreveu eventos que ocorreram na Terra somente na época do Império Romano,
incluindo a destruição de Jerusalém no ano 70. Eles manipulam datas para tudo. Não é verdade. Não é verdade isso aqui. Tem como provar. Inclusive tem um vídeo no canal falando sobre isso. É mais ou menos assim. A data do Apocalipse é importante? Aí está explicando sobre isso. Eles manipulam datas para tudo. Isso aqui não é verdade. Inclusive para os 10 reinos como expressão final do Império Romano. Essa parte pode ser até que alguns manipulem sim, viu? Ora, estritamente falando, fatos passados não são mais profecias, são histórias. Entretanto, o livro de Apocalipse continua dizendo que ele é uma profecia. Basta conferir em Apocalipse 1:3, 22:7, 10, 18, 19. Mais ou menos, né? Porque ele cita Apocalipse 1:3 aqui, e olha o que diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. É verdade, até aí. E guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Próximo de quem? De quem recebeu as cartas, que era as 7 igrejas da Ásia. Não pode desconsiderar o destinatário da carta, não pode desconsiderar a época e não pode desprezar que o tempo estava próximo de quem recebia a carta, porque a carta era para eles. Então aqui ele não está falando disso, ele só coloca que é profecia. Sim, é uma profecia, mas o tempo estava próximo. Jesus tinha dito, fiquem em Jerusalém que dentre poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Dentre poucos dias eles foram. Então aqui está falando que era próximo, então tinha algo perto de acontecer. Não podemos desprezar isso aí, porque está na Bíblia também, só que ele não está focando nisso, mas está lá. E o sistema simbolista, também chamado idealista e espiritualista. Espiritualista aqui nada tem com o espiritismo, isso é verdade, não tem nada a ver com o espiritismo. Esse sistema de interpretação ensina que tudo é simbólico no Apocalipse, representando assim o conflito entre o bem e o mal. Nesse sistema não há nada de histórico e nem de profético. Tem que se pensar nisso aqui, porque se é espiritual, como é que não é profético? Nesse sistema não há nada de histórico e nem de profético, e que o livro contém são princípios fundamentais espirituais. Olha aí. Nessa linha de pensamento, há o ensino amilenista, segundo o qual não haverá um período literal de 1000 anos para o reinado de Cristo. Isso aqui é verdade. O amilenismo ele não prega 1000 anos literal. É ensinado que a igreja está vivendo um milênio simbolista. Aqui ele já está meio estranho, porque ele está dizendo assim, é tudo um símbolo, é tudo uma mentira, um conto de fadas. E tem que entender o pensamento amilenista para poder dizer que é tudo símbolo de fato. Porque o amilenismo ele vai dizer que o reino de Deus já está presente. Isso é real, não é símbolo. E Jesus ele fala disso também. Eis que o reino de Deus não vem de aparência exterior. Aí o povo quer ver algo para dizer que Cristo está reinando. E aí? Todas essas questões têm que se considerar. É ensinado que a igreja está vivendo um milênio simbolista, porém há várias referências na Bíblia que ensinam que o milênio é literal. Apocalipse 20, versículo 2 e 5. Do 2 ao 5. Vamos ver se isso aqui informa que é literal mesmo. E lançou no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Mas aqui não diz que todos os demônios serão presos, fala que o demônio, o diabo, o principal, não que todos os demônios iriam estar presos. Aí ele continua narrando, né? Vamos ver Abacuque 2:14. Abacuque 2:14. Puxou uma referência do Antigo Testamento para cá. Vamos ver o que diz lá, né? Abacuque 2:14.
porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Sim, mas o evangelho tem se espalhado. Isso aqui não tá esquisito. Há também os pós-milenistas que pregam que Jesus voltará depois do milênio. Os textos bíblicos, porém, indicam uma ordem diferente dos acontecimentos escatológicos. Isso é o que ele afirma, mas tem que averiguar se é de fato. Porque aqui nesse livro ele vai defender a visão dele, e os outros ele não vai concordar. A ressurreição dos mortos salvos ocorrerá na segunda vinda de Cristo, conforme declara 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17. A volta de Jesus é tão literal quanto foi a sua ascensão. Confira a passagem em Atos 1, do 9 ao 11. Aí ele vai falando que, para os que são de confissão de fé pentecostal, não admitimos a explicação histórica nem preterista, tampouco a simbolista, pois somos defensores da linha de explicação escatológica futurista, pré-milenista ou pré-tribulacionista, através dos relatos cronológicos extraídos da análise interpretativa da teologia pentecostal, com base na revelação gradual das escrituras proféticas da Bíblia Sagrada, compreendemos o desencadeamento cadiológico acontecerá a partir do arrebatamento da igreja e culminará com um novo céu e nova terra. Mas isso aqui tem que dar uma estudada porque não é tão simples assim. Tem muitas passagens que defendem, né, algumas questões. Como ele falou aqui mesmo, pois somos defensores da linha de explicação escatológica futurista pré-milenista ou pré-tribulacionista. Eles acreditam que Jesus volta antes da grande tribulação. Mas ali, rapidinho, Apocalipse 20, versículo 4, a gente já viu que quem foi morto foi quem ficou na tribulação, os fiéis, que não se dobraram à besta, nem a sua imagem, não aceitaram a marca da besta. Eles estavam na tribulação e morreram. Então, como é que eles foram arrebatados antes, se eles morreram? É porque eles passaram pela tribulação. Aí já não encaixa aqui, Só que ele não apresenta esse texto dessa maneira. De Apocalipse 20, versículo 4. Então, isso aqui é só um rapidamente, né? E no final do livro também, ele vai dizer sobre algumas pessoas que tinham os pensamentos diferente, igual a eles, né? Então, por exemplo, aqui no pré-milenismo histórico, quem tinha essa compreensão? Papias, que é o teólogo de Herápolis, período de 60 a 130, Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João, teólogo de Esmirna, 69 a 155, Justino Martin, teólogo romano, período de 100 a 165, Irineu de Lyon, teólogo de Esmirna, período de 130 a 202, Tertuliano, teólogo de Cartago, período de 160 a 220. Existe o pré-milenismo dispensacionalista. John Nelson Darby, teólogo inglês, período de 1800 a 1882, ou seja, muitos anos na frente. Cyrus, aqui é um I ou L, Scofield, teólogo americano, período de 1843 a 1921. Lewis S. Schaffer, teólogo americano, 1871 a 1952. John D. Pentecost, teólogo americano, 1915-216. Charles C. Henry, teólogo americano, 1925 a 2014. Uma coisa curiosa é que todos que estão citados aqui do pré-milenismo dispensacionalista, desses 5, 4 é americano e um inglês. A maioria é americano. O pós-milenismo. João Calvino, teólogo francês, 1509 a 1564. John Knox, teólogo escocês, período de 1513 a 1572. John Owen, teólogo inglês, período de 1606 a 1683. Jonathan Edwards, teólogo americano, 1703 a 1758. Charles Rudge, teólogo americano, 1797 a 1878. Amilenismo. Agostinho, teólogo de Hipona, período de 354 a 430.
Martinho Lutero, teólogo alemão, era milenista, 1483-1546. Herman Bavinck, teólogo holandês, 1854-1921. Gerhardus Voys, teólogo holandês, 1862-1942. E Louis Berkhoff, uma coisa assim, teólogo americano, 1873-1957. Então existem muitas pessoas que tinham visões diferentes, né? Agora sim, os que foram muito fiéis na história, que passaram prova mesmo e foram fiéis, tá no pós-milenismo. John Calvino é conhecido até hoje. John Knox tá num livro sobre ele. Nesse livro, Generais de Deus, cita esse John Knox e cita Lutero. E esses dois homens, eles não eram da visão que esses homens acreditam que essa escatologia pentecostal prega, não. Martinho Lutero era milenista e Jonathan Edwards era pós-milenista. John Knox pós-milenista. Então tem homens de Deus que têm outras compreensões escatológicas também, né? Então esse vídeo foi sobre essa abordagem rápida sobre o futurismo, o preterismo, o simbolismo e o idealismo. São assuntos que são extensos, porque tem muita coisa para citar. Tem referências a mostrar, outras dos dois lados, ou de vários dos outros lados, para que a gente possa compreender realmente o que a Bíblia fala. Porque uma coisa é citar algo que está na Bíblia, mas com outro significado, fora de contexto. Então a gente tem que analisar tudo, né? Como foi lido no começo. Ali ele tinha citado 1 Tessalonicenses 1,10 e Romanos 5,9 para justificar que a igreja não passaria pela grande tribulação, que seriam salvos da ira vindoura. Mas esses salvos da ira vindoura é do tormento eterno, do fogo eterno, não tem nada a ver com grande tribulação. O próprio Jesus tinha dito que ele iria enviar sábios profetas e uns deles iriam ser crucificados e mortos para que sobre eles lá caíssem o sangue de Abel a Zacarias. Está em Mateus 23. A gente vê que Estevão foi apedrejado, segundo a história, Paulo foi guilhotinado, Pedro foi morto, segundo a história, de cabeça para baixo numa cruz. Então, como é que esses homens não... Ali era a igreja de Cristo. Como é que esses homens não iriam passar pela grande tribulação? Muitos não creem que ali era a grande tribulação. Aí joga o acontecimento para frente e diz, ali não foi a grande tribulação. Ali teve uma tribulação, mas não a grande. A grande ainda vai ocorrer. Aí joga o acontecimento para frente. Como pelo Espírito a pessoa sente que não vai passar por isso, porque tudo indica que já teve aquilo ali, pelas próprias falas de Cristo, o povo diz, eu não sinto que eu vou passar por isso, então eu vou ser arrebatado antes. Aí joga o acontecimento antes. Mas quando a gente vai para Apocalipse 20, versículo 4, a gente vê claramente que quem foi morto foi quem não adorou a besta, nem a sua imagem, nem tiveram a marca da besta. Ou seja, foram mortos na tribulação, quando não se dobraram diante a besta, nem a sua imagem, nem tiveram a marca. E eram fiéis a Deus, tinham testemunho de Jesus e eram fiéis à palavra de Deus. E eles foram mortos na tribulação. Se eles foram mortos, eles não foram arrebatados antes, porque se eles fossem arrebatados antes, eles iam estar no céu. Como é que eles iam morrer? Já sendo transformado e tendo o corpo glorificado, o arrebatamento já tendo acontecido. A conta não fecha. Então, tem coisas que é rápido para mostrar, que há um engano em alguns pensamentos. Mas isso foi um comentário rápido sobre essas visões escatológicas aí. Que Deus possa abençoar todos e estudem sobre o assunto, aqueles que têm o desejo de conhecer mais sobre essas verdades escatológicas. A paz do Senhor!